pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Moncarregionato e hoje então vamos retomar e voltar a falar sobre a questão das luas nos signos, né, no mapa natal. Lembrando, né, que essas luas, o estudo que eu tô trazendo aqui no canal da Madríade, ele está relacionado com a tradução do livro Las Lunas, do Eugênio Carucci, que é um astrólogo argentino, dono da Casa 11, né? Vocês podem procurar aí na internet, e todos os materiais traduzidos por mim ficam disponibilizados lá no nosso site, na seção de download. Então entra lá no nosso site, o link do artigo direto para essa lua em virgem já fica aqui embaixo do vídeo. Tá? É só entrar ali, clicar que tu já entra direto nesse PDF ali, pode baixar, enfim. E se tu quiser saber também das outras luzes, é só entrar lá e baixar o material, tá todo lá. Conforme a gente vai largando aí os vídeos das luas, né, esse material também é disponibilizado lá no nosso site, ok? Bom, antes da gente entrar na discussão da lua, eu já vou pedir para te deixar o teu joinha, te inscreve no canal, toca lá o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades, ok? Bom, a questão da lua em virgem. Quando a gente fala no signo de virgem, a gente já lembra a questão da hipocondria, a questão da saúde, do cuidado do dia a dia, a mente analítica, né? Aquela mente que está sempre analisando, sempre buscando entender, né? Tudo nos seus pormenores, analisando, entendendo, sendo devagar para tomar uma decisão, né? Eu costumo dizer, né, que a posição preferida do signo de virgem é sempre em cima do muro, onde ele pode olhar situações, né, num lugar alto, pode olhar situações, e ali ele fica divagando e analisando, e aí passou o trem, passou o boi, passou a boiada, passou tudo, e ele tá ali analisando ainda, né. E aí, como é que isso se aplica à questão da lua? Bom, a gente sabe que todo o mecanismo lunar, ele está relacionado com nossas questões emocionais. E a nossa primeira relação com o mundo é emocional, e é com a nossa mãe. É com ela que nós vamos estabelecer o nosso primeiro vínculo e essa memória afetiva. Essa memória afetiva, ela tende a criar padrões de comportamento, a recriar esses padrões. E o que isso significa? Significa que a gente vai criar uma noção do que é seguro, do que é tranquilo, do que é confortável emocionalmente, a partir desse primeiro contato com a nossa mãe, a partir dessa energia emocional que nós vamos trocar com ela. Lembrando, né, que a gente não tem assim muita autonomia com relação a esse primeiro contato ou a interpretação desse primeiro contato, porque a gente vem com uma qualidade específica no nosso corpo emocional que tem a ver com o signo lunar. Então a nossa janela de percepção, vamos dizer assim, o nosso olhar, ele vai estar focado a partir daquele signo, das qualidades energéticas, emocionais trazidas por aquele signo. É a janela pela qual a gente vai se relacionar nesse primeiro momento com o mundo. É claro, né, a nossa carta natal, ela traz o Sol, ela traz todos os outros planetas, ela traz várias outras situações que num primeiro momento vão se configurar como fatores externos. São aquelas pessoas que entram na vida da criança, o tio, a tia, a dindo, né, com energias dissonantes e que vão fazer com que essa criança acabe se relacionando com as outras energias da carta natal a partir deste mundo externo. Mas o mundo interno dela, a maneira como ela percebe essa relação emocional está vinculada ao signo e à qualidade energética e emocional desse signo, né, na relação com a mãe. Ela se constrói na relação com a mãe. E na questão da lua em virgem, o que se espera, né, de uma mãe ou de uma relação emocional dessa criança que vai perceber a mãe a partir dessa janela? Né? E a mãe, por sua vez, também corresponde a essas energias, que acho que a grande magia, né, por trás da astrologia é como esses padrões, eles nos levam a refletir, né, como da maneira como nós enxergamos o mundo e como ela é muito pessoal e muito relativa. Nós temos uma qualidade energética emocional que nos faz olhar para o mundo emocionalmente dessa forma e não de outra. E existem mais 11 signos, 11 maneiras diferentes de olhar para a mesma coisa. Fora os aspectos, né, que essa lua pode receber de outros planetas e que também vai modificar isso.
Mas enfim, né? Reflexões à parte, vamos lá. A questão da lua em virgem, ela está vinculada à ordem, como a gente já podia esperar, né? E uma expressão de controle do seu emocional. O que vai acontecer? A mãe vai premiar essa criança com afeto, essa criança vai se sentir premiada afetivamente quando ela traz respostas que são maduras, amadurecidas, né? Quando ela é ordenada, quando ela consegue fazer uma interpretação mais madura das coisas e traz essa atitude mais madura com relação às coisas, né? As respostas instantâneas, imediatas, aquela coisa de uma criança, né, que se espera, natural que se espera de uma criança, né, que ela seja peralta, que ela seja ativa, que ela faça muita bagunça, enfim, né? Isso para uma lua em virgem, não que ela não faça, mas ela se sente culpada ao fazer. Existe um conflito interno muito grande ali, porque se ela é muito criança, ela está perdendo afeto, ela está perdendo a admiração da mãe, porque ela precisa ter respostas maduras, ela precisa ter atitudes emocionais coerentes, né? Então o infantil, o infantilizado, ele não é bem-vindo dentro dessa questão da lua em virgem. Então isso vai fazer com que essas pessoas, ao crescer, elas também não consigam demonstrar afeto, elas não consigam ser espontâneas na demonstração desse afeto. E elas vão procurar, para se sentir seguras, se sentir amadas, ter controle de tudo que está ao seu redor. Então elas precisam entender, né? Entender analiticamente tudo que está ao seu redor. Ela precisa processar isso dentro dessa mente analítica, madura, ordenada, né? Tudo que está acontecendo ao redor dela, para que ela não seja pega de surpresa, para que ela não tenha que ser obrigada a ter uma atitude espontânea, né? A espontaneidade, a demonstração de afeto ou a surpresa, né? Aquilo que tira que pega uma lua em virgem de surpresa, desestabiliza emocionalmente ela demais. Ela se perde, ela não sabe mais aonde que ela tá. No material do Carucci, ele traz o exemplo de um homem que diz para ele assim: ah, sabe o que eu faço para quando eu preciso extravasar, né? Eu tô dirigindo, tô andando com meu carro, eu fecho todos os vidros e quando eu passo por uma ponte ou um viaduto, eu grito. Ou seja, até para extravasar, né, a sua raiva, o seu emocional contido, ele tem método, ele tem organização e ele tem um ponto-chave de gatilho, né? Quando ele estiver passando por uma ponte ou ele estiver passando por um viaduto, por um túnel, né, aonde há mais barulho, fecha o vidro do carro e grita, ou seja, a espontaneidade não existe. Tudo é programado, tudo é analisado. Então imagina uma pessoa com a lua em virgem se relacionar com alguém de Áries, né? O que vai acontecer? Esse Áries, ele vai estar sempre instigando esse virgem a sair do lugar, a se mexer, a criar essa espontaneidade, a de alguma forma ter que lidar com esses aspectos que existem lá na carta natal dela, dessa pessoa, né? Mas para qual a lua em virgem não está preparada para lidar. Então o que acontece? Essa pessoa acaba vivendo esses aspectos de uma forma externa, né? Não é extrema, externa. Então a lua em virgem, toda a questão emocional dela tá ligada a essa coisa da análise, do ter as respostas sábias, de saber tudo. A lua em virgem não suporta não saber alguma coisa, ou dizer que ela não sabe é impossível. Ela sabe tudo, ela nunca tá errada, ela não dá o braço a torcer, né? Porque essa lua em virgem, ela tem essa coisa de analisar, de saber de antemão tudo que vai acontecer, porque ela já estudou todas as possibilidades possíveis, mas ela erra, né? Dentro dessa perspectiva de mundo dela, que às vezes é muito reduzida, dependendo da pessoa, da cultura, enfim, né? A tendência dela em acertar o que vai acontecer, né? Os movimentos futuros, pode não ser tão objetivo, tão prático assim.
né? E as coisas podem acontecer de uma forma que tire essa pessoa do seu eixo, que tire essa pessoa dessa certeza, desse saber tudo. E aí o que acontece quando isso acontece, né? Existe uma sensação de pânico, uma sensação de medo, de não saber para onde que ela tá indo, tipo assim, me perdi, né? Onde é que eu tô? E existe também a reclusão, então ela vai parar, ela vai analisar, ela vai olhar onde é que foi que eu errei, o que eu não vi, por que isso aconteceu, como assim eu não consegui prever isso? E aí essa pessoa entra para dentro e fica naquele processo de análise e as coisas já aconteceram, as coisas já passaram e depois de um tempo ela vem com a resposta, né? Elaborada, pronta, racional, certeira, analítica, né? Traz toda a solução para aquela problemática que pegou ela no contrapé. Né? Uma outra coisa, claro, que a gente tem que analisar quando se fala de virgem é a questão da saúde. Os virginianos, a lua em virgem, ela tem muito essa coisa do cuidado com o corpo, da hipocondria, o medo de ficar doente, né? Ficar doente é perder o controle. Ficar doente é não saber o que vai acontecer, né? É de alguma forma não ter conseguido prever que isso aconteceria. Então, o que acontece? Essas pessoas, normalmente, elas têm uma bolsinha de remédio com elas. É aquele amigo, né, que quando tu tá com uma dor de cabeça e grita assim, alguém tem algum remédio para dor de cabeça, algum paracetamol, qualquer coisa, né, para dor, a lua em virgem tem. A lua em virgem tem uma sacolinha de remédios que ela provavelmente não tome, alguns ela vai tomar sistematicamente, que é para prevenir alguma dor, alguma situação, e ela vai ter essa bolsinha de remédios. E ela gosta muito de servir, ela gosta muito de ser útil, de ser aquele amigo sábio, aquele amiga que tem a resposta para tudo, que sabe como as coisas vão acontecer, como o mundo funciona, né? Então essas pessoas têm essas respostas. Então, obviamente, toda a questão, a relação dela com as outras pessoas vem dessa possibilidade dela servir com a bolsinha de remédio, dela servir com as respostas, dela trazer para as pessoas aquela outra visão, né? Aquela perspectiva mais apurada, mais analisada, que é próprio dessa lua. E que uma lua em Sagitário não vai estar nem aí, a lua em Capricórnio vai estar preocupada, né, com as suas neuroses. E Gêmeos, por exemplo, que são os dois signos regidos por Mercúrio, né, Gêmeos e Virgem. E nesse material do Carucci ele também faz essa comparação entre uma lua e outra, né? E aí na lua em Gêmeos nós temos o perguntão, né, a pessoa que quer saber tudo, que é entusiasta, que está sempre falando, que a comunicação é uma coisa muito importante, né? A racionalização das emoções, a entender como funcionam as emoções, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais da lua em Gêmeos também eu deixo aqui nos cards, né? A lua em Gêmeos que a gente já tem aí publicado no nosso canal, né? Mas a questão de Gêmeos e Virgem é completamente diferente. Enquanto Gêmeos é a espontaneidade com relação ao intelecto, com relação à pergunta, o dizer, nossa, eu não sei como é que isso funciona, por que isso é assim, né? Isso para Virgem não acontece, né? A questão da espontaneidade não existe, né? Enquanto Gêmeos ele está relacionado aos órgãos, né, do aparelho respiratório, que é um signo de ar, está ligado aos pulmões, a questão da respiração, enfim, que é essa coisa da renovação do ar, da mudança do movimento. Gêmeos, Virgem já é um signo de terra, é um signo que ele traz já esse peso da terra. Essa coisa da materialização desse pensamento, e a materialização desse pensamento ele se dá com a análise, né, com a racionalidade, com uma intelectualidade mais profunda, mais assertiva, que eles têm. Esse é o grande talento da lua em Virgem, né? Quando ela está integrada, é essa pessoa que consegue dar essas respostas, que consegue enxergar aquilo que as outras pessoas não estão vendo e de conduzir essas pessoas a esse conhecimento. Esse é o talento dessa lua em Virgem, né? Mas para isso ela precisa estar integrada fora desse mecanismo regressivo. Porque o que é esse mecanismo regressivo? É tu sempre voltar no mesmo ponto de partida, né? Tu entender que tu só ganha afeto se tu tiver maduras, né?
se tu tiver atitudes maduras, né? Se tu inibir a tua espontaneidade, porque tu pode errar sendo espontâneo, né? Tu pode falar uma coisa que é inapropriada ou que não é aceita ou considerada como madura, então tu precisa ter essa outra percepção mais aprofundada de tudo, né? E só que quando tu faz isso buscando afeto, buscando a aprovação da mãe, e essa aprovação da mãe pode ser projetada em amigos, em relacionamentos, em afetos, enfim, sempre buscando essa aprovação, buscando esse afeto, né? A admiração por ser maduro, certeiro, por estar sempre certo, por saber, por conhecer, quando tu faz isso para ter esse retorno emocional, é um mecanismo regressivo. Agora, quando tu faz isso porque isso é uma coisa natural, tu consegue olhar para as coisas, analisar e falar. E se tu tiver errado, ou se tu não conseguir ser tão profundo, tá tudo certo, né? Tu não vai deixar de perder, tu não vai perder, né, o afeto das outras pessoas, então isso é um talento. Agora, quando tu faz isso esperando, né, ou buscando ser aceito e reconhecido por um determinado grupo de pessoas, enfim, esse é um mecanismo regressivo lunar, tá? O Karuti traz várias outras questões, né? Essa percepção das duas dele, para mim, é um trabalho fantástico, super profundo e certeiro, muito certeiro. Então, dei uma olhada no material, na tradução das duas, que está disponibilizado aqui também, para vocês entenderem melhor como é que funciona tudo isso, tá? Aqui a gente dá algumas pinceladas sobre o assunto, ok? Se você curtiu o vídeo aí, deixa o seu joinha, não esquece de se inscrever aí no canal, toca o sininho para receber as notificações, logo logo teremos mais novidades, ok? Beijinhos, até o próximo vídeo.